Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos continuar falando aí sobre o governo Vargas. Então nós vamos falar aí sobre a continuidade do governo Vargas, né, de 51 a 54, a parte 2. Para você sobre a questão do aumento do salário mínimo em 100%, esse aumento aí que foi proposto pelo João Goulart, que era ministro do Trabalho do Vargas, né. Pessoal, é que essa proposta, ela vai sofrer forte oposição aí dos setores que eram contra o governo, né. Então, principalmente o Exército, a imprensa e a UDN, né, que era liderada pelo Carlos Lacerda. A repercussão ruim para o governo, o Vargas vai acabar negociando a demissão do João Goulart, né? Mas o João Goulart ele ainda continuaria sendo um aliado do Vargas. Além disso, o Vargas também vai demitir o general Espírito Santo para colocar um outro general que fosse mais favorável ali ao plano de apaziguar a oposição. Então, no lugar aí do general Espírito Santo, vai se colocar o Zenóbio da Costa, né, que era um general anticomunista. Então, essas aí foram tentativas do Vargas de tentar apaziguar a oposição. Ainda assim, pessoal, o Vargas vai promulgar então esse aumento no salário mínimo aí de 100%, ou seja, ele vai confirmar o aumento de 100% no salário mínimo, e a oposição, lógico, vai ficar enraivecida com isso. O que vão acontecer aí cada vez mais, desde 53, são denúncias contra o governo Vargas, né? Por exemplo, pessoal, houve a CPI da última hora. O que é uma CPI? CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, uma investigação feita ali pelos parlamentares, ou seja, pelos deputados, em cima de um jornal chamado A Última Hora, né? Então, pessoal, esse jornal Última Hora era um jornal que era pró-governo, né? Ou seja, era favorável ao governo Vargas, que existia desde 51, e aí o que ocorre é que a oposição vai começar a investigação em cima do jornal, porque vão apontar ali irregularidades, né? Então, lógico que na verdade o plano da oposição era tirar poucos veículos que eram favoráveis ao governo, né? Já que a grande imprensa em geral era contra o governo Vargas. Vai se descobrir na CPI, pessoal, que na verdade todas as irregularidades possíveis que havia na questão do jornal Última Hora, na verdade eram irregularidades que havia também com os outros jornais, porque vai se acusar ali o jornal Última Hora de ter privilégios nos empréstimos feitos ali com o Banco do Brasil, só que vai se descobrir que na verdade a grande imprensa em geral fazia a mesma coisa, ou seja, também era beneficiada pelos empréstimos, né, em grande escala aí do Banco do Brasil. A oposição não vai conseguir utilizar essa CPI para mover um processo de impeachment, por exemplo, contra o Vargas, né, não vão ter elementos sólidos contra ele. Pessoal, em 1954 tem a acusação do Pacto ABC, né? O que seria esse Pacto ABC? Seria o Pacto Argentina, Brasil e Chile, né? Então, se acusar ali o Brasil de aliar-se secretamente com a Argentina e Chile, né, numa espécie de cooperação, né, principalmente com a Argentina do Perú. Ele não vai conseguir se comprovar alguma solidez aí nessa acusação, pessoal, mas mesmo assim vão mover o processo de impeachment contra o Vargas. Em 1954 vem a proposta de impeachment aí por meio da UDN, só que havia brigas ali entre a própria UDN sobre a questão da solidez desta acusação. E aí o que vai acontecer, pessoal, é que vai sofrer uma derrota significativa aí essa proposta, né? Apenas 36 deputados vão ficar a favor desta proposta, né? Enquanto mais de 130 deputados vão ficar contra essa proposta de impeachment. Importante pontuar, pessoal, é que na época Vargas tinha propostas que incomodavam a oposição. Por exemplo, a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo. Então isso incomodou a oposição. E a criação da Eletrobras, que seria uma empresa estatal que ali cuidaria da questão do fornecimento de energia. Duas propostas na época causavam incômodo aí na imprensa, na UDN e no Exército. Neste momento aqui, nenhuma das duas propostas vai acabar passando, né? A oposição vai acabar barrando as duas propostas. Nesse mesmo período vai surgir o Manifesto dos Coronéis, né? Que vai ser um manifesto ali que vai se opor veementemente ao governo Vargas, vão começar ali ameaças que podem levar a um golpe dos militares contra o Vargas. Só os coronéis aí vão se juntar, são 82 militares aí que se juntam para fazer esse manifesto. Então, finalmente, pessoal, agora fica clara aí a possibilidade de golpe de acontecer. Só a situação vai se complicar muito aí para o governo Vargas a partir do atentado na Rua Toneleiro, no dia 5 de agosto de 1954. O alvo do atentado, pessoal, era o Carlos Lacerda, mas só que o Carlos Lacerda não vai morrer neste atentado. Quem morre, pessoal, é Rubens Vaz, que fazia ali a segurança do Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda ele vai levar um tiro na perna. Investigações, pessoal, vão levar ao nome de Gregório Fortunato. Mas quem era Gregório Fortunato? Gregório Fortunato é este senhor que aparece de chapéu na foto aí ao lado de Vargas. Ele fazia segurança pessoal do presidente. Vai se mover um processo de investigação para se verificar se Vargas tinha algo a ver com este atentado.
mas não se comprova o envolvimento do Vargas. Assim, pessoal, a repercussão foi muito ruim para o governo. Então o que vai acontecer, pessoal, é que o cerco vai se fechar cada vez mais contra o Vargas. Então a oposição vai crescer mais ainda, vai se fortalecer. Então o Exército, o DN e a imprensa vão começar a ganhar cada vez mais adeptos. Um deles vai ser o Café Filho. Tá? O Café Filho, ele era vice-presidente. Então o Café Filho, pessoal, vai romper com o governo Vargas aí no dia 23 de agosto de 1954. E aí, pessoal, vem o ultimato dos militares contra o Vargas no dia seguinte, no dia 24 de agosto. Então também ameaçando ali o Vargas de que se ele não fizesse a sua renúncia, os militares teriam que partir para uma ação de intervenção militar. Então, vão ser feitas essas exigências de renúncia do Vargas. Mas Vargas, pessoal, isso vai até sair na imprensa na época, vai declarar que só sai do Palácio do Catete morto. Essa vai ser a declaração do Vargas. E aí vem o dia 24 de agosto de 1954, dia que vai ficar marcado aí na história da República do Brasil. Temos, pessoal, nesse dia o suicídio de Vargas, né? Então Vargas vai dar um tiro contra o próprio peito. Tá aí, pessoal, a capa do Globo na época, né? Então Vargas acabou se suicidando. Em alguns jornais, pessoal, as capas serão mais pesadas, né? Vão colocar ali a frase do Vargas, né? Dizendo que ele só sairia morto do Palácio do Catete, e vão colocar que o Vargas cumpriu com a sua palavra, né? Mais ou menos essa ideia aí. Pessoal, o Vargas, né? Ali se descobre na cena que Vargas deixa duas cartas, né? Uma carta testamento e uma carta despedida. Então esse aqui é o trecho final da carta testamento do Vargas, né? Então o que ele diz? Ele diz desse jeito: lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então este, pessoal, é o trecho final aí da carta testamento do Vargas. Aqui abaixo, pessoal, é um trecho da carta despedida, é o trecho final. Então o que ele diz? Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que, de perto ou de longe, trouxeram-me o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Então, pessoal, este é o trecho final da carta despedida de Vargas. Pessoal, tudo isso vai gerar uma comoção popular. Então, o que vai acontecer, pessoal, é uma reação aí de que o povo sai para as ruas para tentar acompanhar o cortejo aí do corpo do Vargas, né, que vai ser trasladado até um avião e vai ser levado lá para São Borja, no Rio Grande do Sul. Essa comoção vai levar milhares de pessoas às ruas. Então, os adeptos do Getúlio Vargas, né, do presidente, vão ficar revoltados, né? A população vai sair para a rua e vai começar a atacar os órgãos de imprensa. Então, por exemplo, a sede do Jornal Globo vai ser atacada. Também vai acontecer dos membros da UDN serem também perseguidos. Então, por exemplo, o Carlos Lacerda vai ter que sair do Brasil porque a comoção é muito grande, né? Vai se gerar ali uma raiva coletiva em relação ao Carlos Lacerda, né? E os militares que estavam planejando o golpe vão ter que recuar. Eles vão ter que segurar um pouco ali aquela sanha golpista, porque agora a população está enfurecida, né? Então a comoção foi muito grande. Então, tanto aí no cortejo no Rio de Janeiro, quanto lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, milhares de pessoas vão acompanhar aí esses momentos aí de velório, de enterro do Vargas. Pessoal, dessa forma, né, Vargas ali encerra um período, né, da história do Brasil. Então, Vargas acaba se suicidando e aí o Café Filho vai assumir como presidente do Brasil interinamente, né? Porque ele era o vice-presidente, então ele assume aí com a morte do Vargas. Só ficava claro ali, então, uma tensão que vai existir entre as forças que aí partiam dessa questão de defesa do trabalhismo, né? De defesa aí da soberania nacional, os interesses nacionalistas, e do outro lado, o setor liberal, apoiado aí cada vez mais pelos militares, né? Então esse conflito vai ficar cada vez mais tenso aí nestes quase 10 anos seguintes. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Na próxima aula a gente continua. Obrigado e até a próxima.